Senhoras e senhores, boa tarde. Informamos que apenas os palestrantes possuem o microfone e a câmera habilitada e as perguntas poderão ser enviadas posteriormente para o chat ao final da explanação. Com a palavra, Dr. Ricardo Fiorese. Matheus, obrigado. Boa tarde a quem nos acompanha neste evento. Igualmente, o meu agradecimento pelo comparecimento. Como disse o Matheus, do nosso servidor de cerimonial, eu sou Ricardo Fiorese, sou secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica aqui do Conselho Nacional de Justiça. Eu peço licença para saudar de modo particular os responsáveis pelo desenvolvimento das atividades nesta tarde, o juiz Braulio Guzmão, que é secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a juíza Lívia Pérez, que é juíza auxiliar da presidência do CNJ, a senhora Maiara Schneider, que é chefe da divisão de integração de sistemas vinculada à Coordenação Geral de Sistemas e Automação na Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, e Carlo Borsoi, que é gerente de projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, nosso parceiro. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o primeiro webinário da série que nós denominamos Previjude Explicado, desburocratizando a obtenção de informações previdenciárias. Esse evento, que nesta tarde é voltado exclusivamente para o integrantes da Justiça do Trabalho, e eu aqui, então, portanto, me sinto bem em casa, porque sou originário, aliás, ainda pertenço aos quadros da Justiça do Trabalho. Nós temos a pretensão, então, justamente de contextualizar o Previjude, que é uma solução que permite aos órgãos do Poder Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e também, em boa medida, comunicação com soluções tecnológicas do INSS. Na sequência, em outras oportunidades, o CNJ realizará outros webinários voltados, então, aos outros segmentos de justiça, em especial a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A nossa atividade, ela visa destacar os benefícios dessa solução tecnológica, explicar como é que a ferramenta funciona e incentivar a sua utilização por parte dos usuários, por enquanto, então, os servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. Eu reitero aqui o meu agradecimento a quem nos acompanha e passo a palavra ao juiz Braulio Guzmão. Obrigado, Fiorese. Quero cumprimentá-lo e comentar você e a Lívia, a colega Lívia, que está no conselho. Para mim, pessoalmente, é uma alegria participar desse evento. Primeiro, porque porque é uma ferramenta que a gente está entregando, é um serviço que a gente está entregando para os servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. Isso me deixa muito satisfeito. O segundo é porque eu vi nascer esse projeto quando ainda atuava no CNJ, com a Lívia, né, em que ela, sob a liderança dela, desde o início, ela mentalizou, desenhou, concebeu e está vendo o filhinho crescer aí, né, ter nascido, né, Lívia? Então, meu agradecimento a você pelo serviço que você tem prestado e vai continuar prestando. Isso é muito bom. A gente poder começar um projeto, terminar, entregar e ver ele dar frutos. O Previjude é mais um produto da plataforma digital do Poder Judiciário, projeto esse de serviços do CNJ, que também nós trabalhamos lá no início, ainda na gestão do ministro Dias Toffoli, né? E que depois foi só sendo aprofundado, uma continuação das administrações, de evoluir, cada um colocando o seu tijolinho e contribuindo para isso, sobre várias mãos. Isso que é bom, a gente tem sempre uma continuidade. Todo o PJE na Justiça do Trabalho, Fiorese, já está integrado à plataforma digital do Poder Judiciário. Então, cada vez que um produto, um serviço é colocado à disposição na PDPJ, ele se torna disponível para nós
por dentro do PJE, via PJE, a gente consegue acessar. É só pegar o desenho da PDPJ e fazer isso. As Secretarias Gerais Judiciárias dos TRTs, elas fazem o cadastro dos usuários e senha. É o mesmo usuário, a mesma senha do Cisbajude, do Renajude, de outros serviços que a gente possa utilizar da PDPJ. Então, de dentro do PJE, o usuário consegue ver, dentre as opções da PDPJ, o PrevJude, né? Nós teremos aqui, com certeza, perguntas sobre mas ele faz isso ou faz aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu queria propor para quem vai utilizar, e já tem pessoas utilizando, nós precisamos aprender, utilizar o que está disponível, que já é bastante coisa, utilizar o que está disponível, nos dar feedback disso, para que a gente possa ir aprofundando com novas funcionalidades ou abrindo novos serviços, como, por exemplo, um que não está disponível ainda, mas que no futuro a gente quer que esteja, que é o da intimação, né? Então, eu já vinha conversando com a Lívia sobre isso, sobre como a gente pode evoluir com esses projetos. Mas a gente precisa começar a usar. Então, já temos serviços disponíveis que vão ser apresentados, né? Eu não vou fazer aqui, não vou fazer sinopse disso, é vocês que vão apresentar, mas a proposta é: tirem as dúvidas do que existe de serviço, todo o trabalho de apoio a esse projeto, o CSJT está com o CNJ nisso, nós queremos ajudar a trabalhar, centralizar as necessidades, centralizar as demandas para entregar algo junto para o CNJ, para que a gente possa trabalhar nessa sinergia. Então, a gente vai estabelecer uma forma de receber feedback, sugestões, propostas, para que possamos trabalhar de modo em sincronismo, né? Trabalharmos juntos. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade, vocês terem aceito o convite de apresentar este projeto, e dizer que nós estamos muito satisfeitos e à disposição também para contribuir, né? É um bom evento a todos e obrigado. Braulio, obrigado. Essas explicações iniciais, eu quero dizer que também me julgo destinatário dessas explicações iniciais, porque, muito provavelmente, em breve também voltarei a usar os sistemas nossos e, consequentemente, também o PrevJude. A partir de agora, então, nós vamos detalhar o funcionamento do sistema, a concepção e o funcionamento do sistema. Para isso, então, nos auxiliarão a juíza Lívia Pérez e o Carlo Borsoi. Nós começamos, então, por uma contextualização e explicitação dos benefícios do PrevJude. Eu passo a palavra para essa finalidade à juíza Lívia Pérez. Boa tarde a todos e todas. Saudações ao querido Fiorese, ao meu parceiro de início nesse projeto, doutor Braulio Guzmão, que quantas vezes eu fui lá perturbar lá no DTI do CNJ para a gente tentar evoluir com o PrevJude, que naquela época ainda era o Resolve Previdenciário. E eu acho que é interessante, Braulio, a gente conseguir enxergar, e é um trabalho que não é, muito embora seja juíza federal, eu não sou trabalhista como todos aqui, mas é uma alegria ter poder estar lançando essas explicações para o segmento trabalhista, considerando que foi um juiz do trabalho que estava aqui no CNJ, no DTI, quando tudo começou, quando todas as discussões começaram. Saudar a Maiara, que aqui está representando o INSS, Dataprev não está presente, mas esse é um trabalho colaborativo que a Dataprev está na base da construção. O PNUD, que não, na pessoa do Carlos, que se não fosse o PNUD, todo aquele a necessidade e robustez do projeto, a gente não conseguiria ter avançado diante do nosso do pequeno corpo funcional de desenvolvedores aqui do CNJ. O Braulio é testemunha disso, vivenciou isso, todas as dificuldades para esse desenvolvimento. E aí, quando chegou o PNUD no Justiça 4.0, tudo foi diferente, e a gente está conseguindo fazer essa entrega agora. Então, eu peço licença para apresentar, para compartilhar uma apresentação. Só um minutinho. Lívia,
Eu só queria Sim. falar uma coisa, só dar um recado para todos, que depois eu posso mostrar no PJE, que os TRTs utilizam, como entrar na PDPJ. Eu acho que a gente pode fazer isso na sequência depois. Eu acho que ajuda, porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo. Mas depois a gente mostra como chegar até a página. Perfeito. Tá? Agora, De só dentro um do problema aqui no PJE. compartilhamento. Opa, desculpa, Braulio. Não, eu vou mostrar como é que faz dentro do PJE para acessar. Perfeito. Eu só estou com problema de compartilhamento, eu pediria então para o cerimonial me ajudar. Ou então o Carlos, se puder Doutora Lívia, compartilhar. conseguimos ver muito bem. Você consegue visualizar daí? Está disponível, Lívia. Ok. Quem está fazendo é o Matheus, né, Matheus? Uma colega nossa do cerimonial. Você pode ir pedindo que ela vai passando Ok, conforme. então pode passar então essa contextualização que o Fiorese já apresentou, que é desburocratizando a obtenção de informações previdenciárias. Vamos chegar no contexto de benefícios. Bem, o Prevejúdio, como eu falei inicialmente, ele compõe hoje o portfólio de projetos do programa Justiça 4.0. No início, a semente dele, ele era um outro projeto, que era o Resolve Previdenciário, e só que era algo que voltado para o PJE naquele momento inicial e estava com desenvolvimento no âmbito do CNJ. Então, quando ele ingressa no programa Justiça 4.0, que foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, Programa das Nações Unidas e o Conselho de Justiça Federal, eu tenho que falar do Conselho de Justiça Federal, porque eu sou juíza federal e isso parte da necessidade da Justiça Federal, que tem nossa maior demanda hoje é a matéria previdenciária. Com todo o apelo que a gente precisa, com todo o apelo que esse assunto ele gera diante de todas as necessidades e a natureza alimentar do benefício. Dos benefícios previdenciários, a gente precisa dar uma resposta para os nossos jurisdicionados. Então, o Prevejúdio está no bojo do programa Justiça 4.0 e veio a iniciativa veio do Conselho de Justiça Federal. Então, mas ele tem um apoio hoje do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Justiça, Conselho e o Conselho de Justiça do Trabalho. O serviço foi desenvolvido em cooperação com o INSS, a DataPrev, eu não posso deixar de mencionar a DataPrev, e tudo parte de um acordo de cooperação técnica lá de 2019. Então, para a gente estar aqui hoje falando dessa ferramenta de troca de informações, a gente teve que fazer um dever de casa anterior, que foi celebrar uma pactuação entre CNJ e INSS, naquela época o Ministério da Economia, né, através da Secretaria de Previdência, hoje o Ministério da Previdência, para que a gente pudesse trocar essas informações e que não houvesse custo na troca de informações por web service e outras formas que não aquele acesso direto, que era usuário e senha, que vocês também chegaram a se utilizar naquela fase do SAT externo. Alguns tribunais trabalhistas. Eu queria também mencionar que no âmbito federal, por conta das ações previdenciárias, especificamente ações previdenciárias, que é um grande volume, então a gente não pode trabalhar de uma forma individualizada, a gente é fundamental para a Justiça Federal trabalhar com uma troca mais efetiva e automatizada de informações. O Prevejúdio ele já está integrado no EPROC e no PJE para fins tanto de receber as informações de uma forma automatizada, como também para levar as informações das decisões judiciais para cumprimento automatizado, porque a nossa situação ela é dramática da Justiça Federal em termos de cumprimento de decisão, muito atraso no cumprimento das decisões judiciais relacionadas aos benefícios previdenciários, então a gente precisava dar uma solução, ter uma solução para esse problema, e vem o Prevejúdio com viés automação, não é só esse viés que a gente está apresentando aqui para vocês, enquanto o seu trabalho, que o volume não é o mesmo, a necessidade de vocês é diferente da necessidade da Justiça Federal, e isso que o doutor Braulio coloca é importantíssimo, porque a gente precisa desenhar e primeiro conhecer a necessidade e depois fazer o desenho da necessidade do seu trabalho para pensar em futuros aprimoramentos da ferramenta. Mas para a Justiça Federal, a automação ela é fundamental, então, além desse acesso via PDPJ, também tem uma integração com EPROC e PJE. Pode passar. Carlos, Mateus, próxima página. Bem, então,
como eu coloquei, não, anteriormente, a anterior. Então, como eu já coloquei, né, a questão ele respalda esse projeto, a justificativa desse projeto é esse número de casos, esses números da Justiça Federal, que as ações previdenciárias elas representam 10% dos casos novos em todo o judiciário. De todo o judiciário, todo o acervo hoje, se a gente pegar o acervo do Poder Judiciário, 10% está na matéria previdenciária, então foi uma razão que nos motivou a pensar em solução para essa questão. Então, hoje, atrás da execução fiscal, a gente tem a matéria previdenciária e a matéria consumerista. São os 3 grandes assuntos demandados na justiça brasileira. E no âmbito da Justiça Federal, sem dúvida, matéria previdenciária, é de longe o maior tema em discussão. Então, as soluções, a gente tem que... essa questão das soluções individuais para um problema geral e comum não mais atendia. Cada tribunal com seu sistema eletrônico desenvolvendo automações específicas, e especialmente os tribunais que estavam em maior desenvolvimento, como um TRF da 3ª região, falando no âmbito da Justiça Federal, como um TRF da 4ª região, eles conseguiam criar robôs para conseguir essas informações previdenciárias de uma forma mais séria, mas em compensação isso gerava tudo um descompasso com relação à jurisdição previdenciária como um todo. Então, eram os grandes desafios que a gente tinha naquele momento, no momento em que foi pensado o projeto, era o volume da demanda e essas soluções individuais e muito díspares em cada regiões federais. Pode passar. Bem, como eu coloquei, vindo de um histórico, em 2019 foi celebrado esse acordo de cooperação técnica, mas no mesmo ano também foi estabelecida uma estratégia nacional integrada para a desjudicialização da Previdência Social, e essa estratégia não se volta apenas para a questão de acesso, ou seja, de ingresso das ações, mas também para a efetividade, então precisava dar uma resposta para o jurisdicionado. Essa estratégia nacional é uma estratégia que conta com a participação de várias instituições, os 2 conselhos, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Judicial Federal, Defensoria Pública da União, INSS, a própria AGU e o Ministério agora da Previdência, que antigamente era a Secretaria de Previdência. Como eu já coloquei também, teve o Resolve Previdenciário, que é a semente de tudo, da qual o meu querido Braulio participou ativamente. Em 2021, quando esse projeto passa a compor o portfólio do Justiça 4.0, aí é criado um grupo de trabalho. Hoje nós temos um grupo de trabalho que estabelece as regras negociais com representação de todos os tribunais federais, mas no âmbito, como vocês podem ver, ele foi criado, ele foi muito moldado para a necessidade da Justiça Federal, por conta até pela participação do Conselho de Justiça Federal no programa Justiça 4.0 nos primórdios. E quando chegou em 2022, ao lançamento do PrevJude, quando ele já estava apto a ser utilizado pelos tribunais, e aí, tanto no âmbito federal, começaram as integrações com EPROC e PJE para a automação. Pode passar. Sim, então o PrevJude, ele é uma forma de integração de base de dados, né, do INSS do Judiciário, e podendo ser utilizado por todos os tribunais, com a ressalva de que no âmbito federal a gente está tratando de automação, de uma integração efetiva, para que não haja necessidade de fazer uma consulta individual nos processos. Aqui, isso já tá na versão nacional do PJE, e também na última versão do EPROC, o consumo, a partir da distribuição do feito, o consumo imediato das informações previdenciárias da base de dados do INSS. Então, essas informações, as máquinas, né, comunicando-se entre si, vai trazendo por processo judicial as informações daquele segurado
do segurado do INSS. Pode passar. Bem, falando no âmbito específico da Justiça do seu trabalho, que vocês vão utilizar por meio da plataforma da PDPJ, que aí o Braulio já coloca que já está, que vocês conseguem consultar por dentro do PJE, a gente precisa, é uma forma de se obter aquelas informações necessárias que não é talvez não seja, não tem o volume que nós da Justiça Federal precisamos para fins das ações previdenciárias, mas em alguma medida vocês precisam de um processo ou outro. Acesso, informações, por exemplo, vínculos empregatícios que estão registrados no CNIS, ele funciona, o PrevJude é para isso, consultar a questão, os registros dos vínculos empregatícios, a remuneração, a existência de benefício previdenciário, o tempo daquele benefício, o valor da renda mensal do benefício. Então, são todas as informações que estão no sistema do INSS e, por meio do PrevJude, é possibilitada a consulta imediata, evitando o velho formato, né, de comunicação nossa, que é por meio de ofício. Ofício que a gente manda, que por mais que se encaminhe por meio de um meio eletrônico, se encaminhe por e-mail, isso tudo demanda um tempo razoável de se aguardar a resposta. Com o PrevJude, e a gente buscando esse acesso, é possível a partir, de forma imediata, a consulta daqueles dados do segurado para fins de instrução do processo. Então, só aí a gente já ganha, tanto em tempo para o judiciário, como também para o próprio INSS. Porque a partir do momento em que não vai ser necessário que um servidor que se desloque, tanto o judiciário, como do INSS, para estar preparando uma solicitação e o outro para preparar uma resposta, a gente vai ganhar, vamos otimizar ali o tempo das equipes que podem ser direcionadas para outras atividades. Essa questão que já foi colocada pelo Braulio com relação aos órgãos judiciais, o envio automático, né? Isso já está no âmbito das ações previdenciárias, isso já é uma realidade, e na Justiça do Trabalho vocês precisam fazer um dever de casa de necessidade de colocar numa forma objetiva a necessidade de vocês no âmbito específico desse serviço, que ele já está na PDPJ, para ele ser utilizado, e também o que demanda também uma conversa muito fina com o INSS, para que não haja descompasso em razão das grandes diferenças que há entre as equipes de atendimento judicial da autarquia. Pode passar. Matheus? Está controlando o... Pode passar, por favor, equipe. Não, benefício... Tá, já chegou aqui, né? Bem, o que significa? Quais são os benefícios do sistema? Primeiro, sim, ele vai dar um tratamento uniforme ao judicionário de todo o país, no seguinte sentido, que se a gente deixa de utilizar o meio ordinário de comunicação, e até, digamos, até arcaico, que é o papel, que é o ofício, de solicitar informações, eu passo para ter acesso imediato às informações que já estão no sistema, eu vou ganhar tempo, eu não vou depender de uma equipe de uma dada localidade, que sabemos... Perdi o compartilhamento, Matheus. Que sabemos que há muita diferença de atendimento de acordo com a organização daquele setor. Então, a gente uniformiza o tratamento, e principalmente no caso da Justiça Federal, quando eu considero que tem uma disparidade enorme para as equipes de implantação de benefícios decorrentes de decisão judicial. Se eu consigo chegar, se a gente consegue chegar numa ferramenta que faz essa comunicação automatizada, eu consigo chegar também na isonomia e tratamento aos jurisdicionados. Porque independente aí se eu estou no norte, se eu estou no Iapoque, ou se eu estou no Chuí,
no Rio Grande do Sul, que aqui nós temos um Tribunal Regional Federal extremamente bem organizado em âmbito de tecnologia, eu não vou ter diferença de tratamento. Então, aquele espaço de tempo de cumprimento que eu preciso de pessoas para resolverem, pessoas, inclusive do INSS, eu não vou mais ter essa disparidade. Ganhamos também celeridade e efetividade, porque eu vou ter uma gestão mais eficiente, inclusive uma gestão do corpo funcional, tanto para a autarquia como para o judiciário, e é uma solução que vale para todos os benefícios previdenciários e também para todos os processos previdenciários e para todos os processos que precisem de informações previdenciárias. O Carlos agora, do PNUD, que foi a equipe ele coordena a equipe que está desenvolvendo fazendo desenvolvimento tecnológico da solução, ele vai entrar nos detalhes das informações que a gente tem no sistema Previjude, para ser utilizada por todos os segmentos de justiça. Então, muito obrigada. Eu não sei se o Braulio queria falar alguma coisa, eu já posso passar para o Carlos. Não, Lívia, assim, está tendo várias perguntas, só antecipar que eu estou anotando tudo. Tem uma pergunta que está repetindo bastante, depois eu vou te passar, que é de dependentes, mas a gente já conversou sobre isso. Eu estou anotando as perguntas e, ao final, a gente vai tentar responder, mostrar aquilo que for possível. Acho que agora o importante é conhecer aquilo que já existe para nós na ferramenta. Acho que isso é o fundamental, o que é que já é possível, né? E depois a gente vai caminhar. Acho que vamos continuar aí para avançar. Exatamente, Braulio. Então, agora na sequência, o Carlos que trabalhou no desenvolvimento da ferramenta, e, portanto, na execução do projeto, vai nos apresentar a ferramenta posicionada, então, no nosso marketplace, na PDPJ. Carlos, por favor. Doutor Carlos, o áudio do senhor está O desabilitado. áudio, Carlos. Obrigado. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito. Obrigado, doutor Fiorese. Boa tarde a todos e todas. Como a doutora Lívia comentou, eu estou gerenciando a equipe que está a cargo aí do desenvolvimento do Previjude. Eu vou compartilhar minha tela. Um segundo. Pronto. Muito bem. Eu vou iniciar, então, aqui com a apresentação, mas eu vou intercalar, então, com a ferramenta dentro do Marketplace, tá? Para te mostrar isso de forma mais prática. Como o doutor Braulio comentou, o serviço do Previjude está... Carlos, me permite? Eu não sei se vale a pena tu apresentar dentro do Marketplace ou se a realidade do seu trabalho, considerando que já está no PJE, não seria melhor que o Braulio, como ele colocou inicialmente, se ele apresentasse, para não gerar confusão. Eu poderia mostrar aqui, porque eu tenho alguns dados aqui que são fictícios, né? Talvez eu pudesse abrir alguns... Lívia, deixa ele mostrar, depois eu mostro só como acessa, porque a página que aparece é a mesma. Dá para acessar dos dois jeitos, eu mostro depois, deixa ele. Tá. Aí, terminando, então, eu passo para o senhor, doutor Braulio, para fazer a dobradinha. Perfeito. Como o doutor Braulio comentou, então, é um serviço, né? Na verdade, o Previjude foi pioneiro aqui dentro dos serviços aqui do Programa Justiça 4.0 dentro da PDPJ. Os serviços, basicamente, de informação que a gente tem hoje são o dossiê médico, né? Os laudos médicos periciais, o dossiê previdenciário, que é um conjunto de informações, né? Que envolve, então, o extrato CNIS, carta concessão, dados cadastrais, história de créditos e benefícios, o PAP, né, que é o processo administrativo, e o intimação judicial. Nós estamos hoje em desenvolvimento, finalizando o desenvolvimento do PAP junto com o INSS, né? E como o doutor Braulio comentou, a intimação judicial hoje não está disponível para a Justiça do Trabalho, mas nós vamos aí iniciar as conversas, entender as necessidades e verificar como é que a gente pode trabalhar isso no futuro próximo, aí a gente ter também, caso necessário, essa funcionalidade. Bom, como foi comentado, então,
A plataforma PDPJ, ela se integra, então, com o sistema previdenciário, tá? E o que é interessante aqui, que o Dr. Livre até comentou, hoje a plataforma ela se conecta tanto com os sistemas processuais, né, um EPROC, um PJE, permitindo a eles algumas integrações específicas, quanto a um acesso direto, que é o que eu vou mostrar aqui. E esse acesso direto é o que está disponível hoje internamente dentro do PJE utilizado pelo Justiça do Trabalho, que permite, de fato, a utilização da sua potencialidade. É um objetivo, de fato, da PDPJ racionalizar as implementações, né? Isso, de fato, aconteceu. Então, uma implementação no PDPJ, na verdade, se espalha em seus diversos sistemas processuais ou mesmo no acesso direto, ajudando, na verdade, evitando você ter vários desenvolvimentos ao mesmo tempo, né? Então, de fato, o PreviJude aqui foi um exemplo disso. Então, caminhando aqui um pouquinho, a gente tem, então, a parte de dossiê médico, onde você coloca as informações de CPF e trabalha um dossiê médico, e a parte de dossiê previdenciário, que são aqueles 4 elementos que eu vou mostrar agora. Dentro, então, do Marketplace, esse aqui seria o acesso, que não é o acesso que a doutora Lívia colocou, né? Não é o acesso que vai ser feito pelo PJE, que o Dr. Braulio vai mostrar. Mas eu gostaria só de enfatizar o acesso pelo Marketplace, que também é possível, tá? Aqui a gente tem o PreviJude, pode ser acessado por aqui, e tem o ícone de mais informações, tá? Então, nesse ícone de mais informações, temos algumas informações aqui de documentação para o usuário, onde a gente pode acessar, ver como é que funciona algumas perguntas sobre acesso. Então, por exemplo, quem dá o acesso nos tribunais, né, que é o administrador regional, enfim. Então, existe uma parte aqui bem interessante aqui para dirimir algumas dúvidas aí em relação ao PreviJude, tá? Esse link também está na apresentação, tá? Então, vocês podem acessar pela apresentação. Então, esse aqui é o PreviJude, tá? Então, hoje temos aqui o dossiê médico, o dossiê previdenciário. Hoje, tanto o PAP quanto a intimação, eles não estão acessíveis aqui, mas potencialmente poderão ser no futuro próximo. Eu vou fazer um teste aqui, eu só vou mudar aqui de sistema, que é esse sistema nosso interno de homologação, onde eu consigo mostrar algumas coisas sem mostrar dados reais, né? Então, são dados fictícios. Então, entrando aqui no dossiê previdenciário, a gente tem esse CPF aqui de teste, onde a gente coloca o CPF aqui e o número do processo aqui do lado. Então, solicitando, ele vai fazer, na verdade, um pedido para o INSS para buscar esse dossiê, né, esse conjunto de dossiê. O dossiê não vem imediatamente, porque é uma forma que a gente chama de forma assíncrona, né? A gente faz o pedido e depois verifica se ele chegou. Uma vez ele chegar, quer dizer, de 5 em 5 minutos, o sistema aqui do PreviJude vai verificar se chegou, e de 5 minutos, automaticamente, ele vai trazer essa informação. Porém, se você quiser já consultar para ver se ele chegou e não esperar esses 5 minutos, a gente tem esse botãozinho aqui que a gente pode fazer uma verificação. Nesse caso aqui, já não chegou antes dos 5 minutos, então eu já tenho a informação disponível. Aqui, então, eu tenho 2 ícones aqui, um para visualizar os dados e o outro de baixar o JSON, né? O que é esse baixar o JSON? Ele vai trazer, na verdade, um tipo de arquivo que chama JSON, para potencializar o uso de integrações com outros sistemas, tá? Então, esse JSON aqui seria mais para a equipe de TI, no potencial integração manual, caso necessário, ou mesmo algum tipo de análise mais específica, fica disponível aqui para fazer essa integração dessa forma. Lembrando que o sistema existe um sistema de API que pode-se fazer uma integração mais robusta e mais interessante, bem mais automática. Mas aqui, na verdade, é um backup aqui dessa integração. A informação em si, então, ela pode ser acessada via essa tela aqui. Então, você tem todas as informações aqui principais, né, daquele CPF que foi pesquisado. E na parte de cima você tem
os documentos, né, gerados em função disso. Então, vamos começar aqui, por exemplo, com os dados cadastrais. Ele vai... Então, por exemplo, aqui nesse caso, que é um dado fictício, tá? Então, você tem os dados cadastrais básicos aqui desse CPF que a gente gerou. Eu tenho... Só ver um pouquinho aqui. Tem o extrato CNIS. Então, no extrato CNIS aqui, já o extrato CNIS tradicional, de quem já acessa isso, né, de forma mais recorrente. Só fazendo um parênteses aqui, acho que provocado já anteriormente pelo Dr. Braulio, né, em relação aos dependentes, nós já estamos trabalhando em relação a isso. Então, em alguns casos, como por exemplo, pensão por morte, a ideia é mostrar esses dependentes em algum tipo em um relatório. Só lembrando que o processo, na verdade, o INSS vai fazer uma integração com uma base interna, disponibilizar para o Previjude, o Previjude vai disponibilizar isso num relatório. Então, nós temos a previsão já dessa funcionalidade. Já está em curso já o desenvolvimento. E mais, a gente tem aqui, então, declaração de benefício. Espera aí, só ver uma coisa para não fazer uma bobagem aqui. Dados... Carta concessão. Isso, perfeito. O carta concessão, ele está com dado real, por isso que eu não quero mostrar. Declaração de benefícios. Então, aqui... Eu tenho um documento aqui com a declaração de benefícios, né? De novo aqui dados fictícios, né? Número de benefícios, situação atual, espécie, último pagamento, início, cessação. Se não tiver vigente, não teria cessação. Histórico de créditos. Então, aqui tem os dados iniciais aqui do CPF pesquisado, crédito-benefício, enfim, todos os dados detalhados aqui de competência, enfim, período, dados bancários, dos benefícios, né? O carta concessão, eu vou mostrar aqui um documento, eu coloquei aqui umas tarjas, né? Mas é o documento padrão de carta concessão que talvez já estejam acostumados a receber isso do INSS. Lembrando que todos esses documentos nós geramos dentro do Previjude, tá? O INSS nos forneceu, digamos, a malha, né, o modelo para gerado no mesmo padrão, em alguns casos, né? Então, aqui tem todas as informações no caso da carta concessão. E, por último, temos um documento que chama quadro resumo. Esse não é um documento original do INSS, mas ele foi criado, inclusive com a participação do grupo de trabalho que a doutora Lívia comentou, que é formado hoje por juízes federais. E, basicamente, o quadro resumo, ele resume todas as informações que constam nos outros documentos, né? A ideia aqui é a gente poder trabalhar de uma forma mais resumida e prática, enfim, das informações mais importantes, né, sendo colocada aqui dentro de um único documento. Então, essa é a ideia, então, do quadro resumo, que é um documento novo próprio que nós fizemos aqui para o Previjude. O segundo ponto aqui seria o laudo médico, o dossiê médico, tá? Esse aqui eu não tenho um dado, ele funciona da mesma forma, tá? Então, se eu colocar o nome do processo aqui, ele vai trazer, só que eu não tenho, de fato, um processo, um dossiê, digamos, fictício. Então, se eu colocar aqui vai vir um real, né? Mas eu abri um deles aqui, anônimo, então o laudo pericial é exatamente aqueles recebidos do INSS. Então, tem todas as informações, né, da perícia. Então, esse aqui, ó, fez a data de exame 12/3/2019, enfim, tem todo o histórico aqui, o CID, depois, um mês depois, voltou, enfim, para revisão uma outra análise pelo médico ou médica, e, enfim, esse também é um padrão, o mesmo padrão que o INSS usa, também que nos gentilmente cedeu para o Previjude, e aqui utilizamos dessa mesma forma.
como a doutora Lívia colocou, quer dizer, ao passo de um clique aqui, você consegue ter um acesso a uma informação muito mais rápido, se comparado com um pedido por e-mail ou por ofício, enfim, de alguma forma mais manual. Deixa eu ver aqui. Acho que da minha parte seria isso. Então, eu sugiro que o Dr. Braulio pudesse compartilhar a tela, que eu acho que complementaria de forma muito positiva aí o que eu apresentei agora. Carlos, muito obrigado pela exposição. Braulio, antes de te devolver a palavra, eu vou facultá-la à senhora Mayara Schneider, do INSS, para expor a perspectiva desse órgão relacionada a essa solução tecnológica. Por favor, Mayara. Na verdade, eu não sei se vocês querem que eu já passe a minha apresentação, ela é bem rápida, né, resumida, ela traz muito até do que já foi falado e ela acrescenta alguns detalhes. Se vocês quiserem, eu posso passar já essa minha parte e daí depois o Dr. Braulio pode mostrar o acesso ou como vocês entenderem melhor. Pode ser? Sim, por favor. Beleza. Só queria pedir daí a gentileza do cerimonial compartilhar a minha apresentação, fazendo favor. Já Obrigada. consegue visualizar? Sim. Certo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Mayara, eu sou servidora, né, de carreira do INSS e sou chefe da divisão de integração de sistemas, né? Então, atualmente, eu estou com o projeto piloto aqui do nosso lado, né, INSS Jude. Queria agradecer o convite, né, de estar participando desse webinário. Eu acho bem importante a gente ter esse envolvimento, né, e trazer um pouco aqui do nosso lado INSS, né, para vocês tirarem algumas dúvidas, né, que porventura estejam, né, ocorrendo. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, na verdade, eu só vou enfatizar algo que já foi bem descrito pela doutora Lívia, né, pelo Carlos. O INSS Jude, ele é um sistema criado aqui do lado do INSS, né, em conjunto com a DataPrev, para poder realizar essa integração junto ao PrevJude, né, para que a gente tenha essa comunicação direta com o judiciário, que hoje é muito importante, né. Então, é um projeto muito importante que beneficia várias partes, né. Aqui para o lado do INSS, né, também, a gente tem vários benefícios, né, e um deles é a comunicação automática, né, que agiliza, né, os nossos cumprimentos, né, e organiza os nossos cumprimentos, né. A parte do fornecimento automático da instrução processual, ela é de suma importância para nós, porque ela faz com que vocês recebam essas informações sem demandar que servidores fiquem prestando essas informações simples que já possuem em sistema, né? Então, é algo que ajuda todas as partes, né? Então, a gente tem o fornecimento automático, né, hoje, né, para instrução processual do dossiê médico, como já foi demonstrado, né, do dossiê previdenciário e o PAP, né, que também está sendo finalizado, que é o processo administrativo previdenciário, tá? O que é necessário aqui do lado do INSS para a gente ter uma integração com êxito, né? O acesso, né, dos tribunais, né, ao PrevJude, né, da PDPJ, e no caso da intimação, que foi citado pela doutora Lívia, né, e pelo Carlos, é necessária também uma evolução sistêmica dentro ali do tribunal para que a gente possa fazer essa comunicação, né, tanto a entrada quanto o recebimento, né, dos cumprimentos de ordem, tá? Pode passar para o próximo slide. Então, rapidamente, uma pincelada aqui, porque o Carlos também já mencionou, né, como funciona, né? Vocês vão fazer o acesso via PJE, né, no caso de vocês, PJE, o EPROC, né, pelo sistema PDPJ, e esse sistema ele vai capturar as informações diretas, tá? Pelas unidades de demanda judicial aqui do INSS para fornecer essa informação. Isso faz com que a gente consiga liberar mais servidores para o cumprimento, para a área afim, né, do INSS, que é, além do cumprimento da ordem judicial, né, a análise dos benefícios em reconhecimento de direitos, né. Então, a gente libera a mão de obra para poder usar da melhor forma, né, a mão de obra ali do servidor, tá? Pode passar para o próximo slide. Eu vou detalhar um pouquinho também, né, da onde vêm essas informações dos dossiês,
né, para que vocês tenham ciência, né, de como é formado esse conjunto de informações que são disponibilizadas para a PDPJ, né? Então, o dossiê médico, as informações elas saem direto do sistema que a gente chama de SABWeb, que é onde hoje a Perícia Médica Federal faz toda a sua perícia médica, né? Então, sempre que houver uma atualização, uma nova perícia, uma nova informação, ele vai estar sempre buscando desse sistema. Então, ele não vai ficar estacionado, né? Uma vez que ele gerou, ele não vai gerar novos. Ele sempre vai estar se atualizando com as novas perícias médicas, conforme aquilo que é registrado no sistema SABWeb, tá? Ele vem com todas as páginas das perícias realizadas, todas as perícias do cidadão, né? Então, pode ver, até grifei nesse detalhe, nesse exemplo, que ele tem 61 páginas, por exemplo, nesse exemplo. Então, a segurada, né, nesse caso, ela realizou muitas perícias e todas elas vêm detalhadamente ali para vocês, né, avaliarem, tá? Pode passar para o próximo, por favor. O dossiê previdenciário, né? Eu peguei mais ou menos ali o quadro resumo que foi montado, né? Esse quadro resumo, como o Carlos bem colocou, ele não foi criado pelo INSS, ele foi criado por este grupo de trabalho. Então, não é algo que o INSS tenha costume de avaliar, ele é algo feito nos moldes mesmo para o judiciário utilizar, conforme a necessidade, né? E ele traz várias informações de tudo aquilo que o INSS disponibiliza, né? Então, ele faz um resumo daquilo que é necessário. Só que todas essas informações, elas vêm de forma automática ali dos nossos sistemas que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, por exemplo, o sistema SUB, né? O servidor implanta um benefício, ou o próprio servidor do INSS que vai analisar um benefício, concede um benefício. Assim que ele sobe para o SUB, ele já vai estar essas informações disponibilizadas ali nesse dossiê, né? O CONCAL que ele traz, que vem dentro da carta de concessão, né? Após uma implantação, uma concessão, um indeferimento, ele vai trazer esse resumo, né? Das informações que foram, que são resultado, né? De uma decisão, né? Do servidor do INSS. Dentro dessa carta de concessão, ele traz várias informações. Uma delas é uma que vocês estão pedindo muito, que é a dos dependentes e do instituidor. A gente já está em desenvolvimento, esse pedido a gente deixou como uma prioridade aqui junto à DataPrev para a evolução dos dossiês, justamente porque a gente entende a necessidade também que tenham, né, as informações dos dependentes, né, de NB de dependente, instituidor, né, tanto para pensão por morte quanto auxílio reclusão, né? Então, essa etapa ela já está em andamento, tá? O CNIS, né, o pessoa física, tanto pessoa física quanto o extrato, né, e qualquer atualização que tiver também, ele já vai atualizando aí no sistema para mostrar para vocês cada vez que vocês consumirem essa informação, né, e ele traz também a declaração de benefícios, né. Então, sempre que houver uma atualização de um novo benefício, ele também já vai aparecer ali na declaração. Isso, claro, entre várias outras, né, informações que vão sendo absorvidas nesse quadro resumo, né. Pode passar para o próximo, por gentileza. A gente tem também, né, os dados de histórico de créditos, né? Tem toda a relação dos históricos de recebimento desse cidadão, né? E ele vem direto do nosso sistema Cibscre. Então, como vocês podem ver, tudo que o servidor do INSS vai mexendo no benefício, vai atualizando, né? Ou o próprio cidadão, quando ele faz um requerimento, né? Ele automaticamente já vai atualizando essas informações, porque todas as bases são dos sistemas que o servidor utiliza aqui do nosso lado, tá? Do extrato previdenciário também, que é conforme o Carlos até já tinha mostrado, né, para vocês, que é do extrato CNIS, tá? Então, essas são algumas das bases, né? Então, a gente tem várias informações de fornecimento automático, né, para poder facilitar a instrução processual, né? E evitar que o INSS seja demandado, né, através de ofício, através de e-mail, né, através de outros canais, para que vocês tenham essa agilidade, né, no consumo também, tá? Pode passar para o próximo. Então, a gente tem, né, algumas evoluções aí já em andamento, né, e algumas que a gente ainda está iniciando os estudos, porque essa integração INSS-JUD e PrevJude é algo novo, é uma realidade nova, tanto para o Judiciário quanto para o INSS, e aqui do nosso lado, a gente está num momento de transformação digital muito grande, então a gente está com ideias de evolução cada vez crescendo mais, né?
Então, a gente está avaliando o aumento das informações para serem disponibilizadas nos dossiês. A gente já iniciou o estudo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do que a gente chama de janela Sisbem. Talvez alguns já tiveram algum contato com isso. Traz todas as informações do segurado, como exemplo até dos desdobramentos, né, de benefícios, né, dos dados detalhados, né, dentro do benefício do segurado, né, que são importantes para vocês também utilizarem, né, na instrução processual. Então, visando atender tanto, né, a esfera federal, a esfera estadual e também a trabalhista, a gente está pensando já em aumentar, né, os dados a serem disponibilizados ali no dossiê, né? A gente já está também desenvolvendo, como eu comentei antes, essa etapa, né, do fornecimento dos dados do beneficiário, né, dos dependentes, do instituidor, para os benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão. Tá? A gente tem a previsão de ampliação dos nossos serviços de implantação automática no caso do módulo de intimação judicial, tá? E aí eu acho que pega também um pouquinho da implantação de auxílio doença acidentário, né? Para o caso de vocês. Então é algo que a gente também quer evoluir. E o INSS está sempre aberto a ouvir novas ideias para melhorar essa parceria. Tá? Então, eu acho que é um trabalho que a gente inicia, né? A gente dá um start através dos dossiês, né? E a gente tem muito a evoluir e muito a ganhar em todos os lados, certo? Pode passar para o próximo. E é isso, pessoal. Eu encerro a minha participação. Estou à disposição para tirar qualquer dúvidas que forem necessárias. Obrigado, Maiara. Efetivamente, nós temos muito a avançar ainda nessa troca de informações, principalmente o que possa ser automatizado. Então, agora eu retorno a palavra ao Braulio, que vai ter a oportunidade então, de fazer alguns acréscimos, além do que ele já expôs, mas principalmente solucionar essas dúvidas que estão aparecendo, são várias. Braulio, por favor. Tá. Primeiro agradecer, cumprimentar aí também a Maiara, né, o Carlos, pelo trabalho que vocês estão fazendo, realmente um grande trabalho. Várias pessoas entraram depois e talvez não tenham escutado o que eu disse lá no início. Primeiro é assim, se trata de um produto novo que, em relação ao qual nunca antes a gente conseguiu ter acesso, então a gente está aprendendo a... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou, Braulio. Eu acho que seria conveniente tentar aumentar o volume, os espectadores aumentarem o volume dos seus equipamentos. Vou tentar falar um pouco mais alto, mas às vezes o sistema reclama que eu estou falando muito alto. O Previjude é aliás, deixa eu falar de uma outra maneira. O INSS não tem apenas um sistema. O INSS tem uma série de sistemas que, ao longo das décadas, foram sendo desenvolvidos para dar vazão aos diversos serviços que a Previdência Social no Brasil tem. E há um esforço imenso interno do INSS de conseguir organizar tudo isso. Do nosso lado, nós temos muitas necessidades, seja da Justiça Federal, seja da Justiça dos Estados, seja da Justiça do Trabalho. O projeto é como fazer com que o Judiciário e o INSS possam ter um trâmite melhor de informações para todos nós ganharmos com isso. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar é aquilo que já está disponível. O doutor Fiorese e eu somos juízes do trabalho, estamos provisoriamente nessas cadeiras que nós ocupamos, mas em algum momento vamos voltar para a jurisdição e vamos lá ter que decidir sobre um caso de acidente de trabalho. Vamos ter que analisar um caso que implica em informações do INSS. Algumas das informações que nós precisamos, o Previjude já vai poder nos dar. Nós não vamos ter que esperar aquele prazo imenso para poder obter essa informação. Vários aqui estão falando sobre a questão dos dependentes habilitados. Eu peço assim, todo mundo já escreveu sobre esse assunto aqui no chat. A gente já anotou e eu vou dizer, nós vamos priorizar isso junto ao CNJ e ao INSS para que isso seja, assim que possível, disponibilizado. Não tem data, não dá para dizer que vai ser amanhã. Sobre o SAT,
nós vamos voltar a conversar, eu vou conversar com a doutora Lívia, com o INSS, vamos verificar se é o caso ou não de restabelecer, porque quando você coloca um serviço novo, você precisa dar prioridade a esse serviço. Se você habilita o velho, você acaba tendo que ficar com o pé em duas canoas, e isso pode dificultar. Então, nós vamos tentar encontrar uma solução que possa ajudar a todos neste sentido, ok? Agora eu queria mostrar, antes de depois eu vou mostrar, mas eu queria aproveitar algumas informações importantes. Primeiro, como acessar, como ter acesso ao Previjude. Todos os produtos que o CNJ está colocando à disposição na PDPJ, eles necessitam de um cadastro de usuário e senha, de servidor e magistrado, dependendo deste produto. Este cadastro é único na PDPJ. E cada tribunal tem uma ou mais pessoas que gerenciam este cadastro. Ele é feito ou pela Secretaria-Geral Judiciária ou, às vezes, pela Corregedoria. Na maioria das vezes, é a área do tribunal que cuida dos convênios. Por exemplo, Cisbajude. Aliás, a senha, o usuário e senha para acessar a Previjude é o mesmo do Cisbajude. Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa do tribunal que cadastra você, que pode ser servidor, não está restrito a magistrado, mas é uma decisão do tribunal, é um trabalho que o tribunal deve fazer. Este cadastro, a pessoa vai lá e vamos lá, vou cadastrar, vamos imaginar, a Maiara trabalha no TRT 10. Então eu vou lá, cadastro a Maiara e digo, a Maiara pode acessar o Previjude. E aí ela vai, quando ela acessar a PDPJ, ela vai ter habilitado o Previjude usando o seu usuário e senha da PDPJ. Então, a gestão dos usuários e a gestão daquilo que o usuário pode fazer está com o próprio TRT. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o serviço Previjude, ele tem vamos chamar assim, de uma arquitetura. Cada um com sua responsabilidade. A responsabilidade do CSJT é centralizar as informações e as necessidades e demandar junto ao CNJ para que a gente possa evoluir com o projeto. Então, esse é um compromisso que eu tenho, que nós temos aqui com a doutora Lívia, com o doutor Fiorese, de encaminhar, porque nós atuamos em bloco, como um sistema, né? O Sistema de Justiça do Trabalho. Então, nós vamos, todas as necessidades, eu já estou colhendo aqui, mas a gente vai criar uma dinâmica com vocês para que a gente possa compilar as necessidades e poder entregar isso para o CNJ. Então, e o papel nosso é fazer que o PJE cada vez mais esteja integrado para facilitar o acesso, tanto a pedir informações quanto a receber informações. Né? Então, a gente verificar o que a gente pode melhorar. O papel do CNJ é fazer o serviço ter a cara para nós, facilitar o trabalho para os tribunais. E o papel do INSS é prover a informação. Então, às vezes, o problema pode estar no CSJT, no PJE, no Previjude ou no INSS. O nosso trabalho é orientá-los, dar informações e permitir com que isso flua de maneira adequada, certo? Primeiro, então, aqui a senhora Maiara já sabe disso, então a nossa prioridade é a questão dos dependentes. Todo o material desse curso, desse webinário, será disponibilizado para vocês, slide, vídeo, para que vocês tenham essas informações. Em seguida, vamos trabalhar com esta questão da intimação, só que, veja, não é simplesmente liberar a intimação. Nós precisamos ter um procedimento interno, definir como é que nós vamos fazer para poder avançar nisso. Qual é a nossa ideia e qual é o pedido? Usem o sistema com aquilo que ele já pode oferecer. Aquilo que ele não pode oferecer, vamos encontrar junto com o CNJ e o INSS caminhos para facilitar. Então, a gente tem necessidade da certidão de dependente. Terminando aqui, eu vou conversar com o INSS
conversar com o CNJ para ver como é que a gente pode resolver isso enquanto a funcionalidade não está disponível. Né? Então, acho que é isso. Acesso é o seu tribunal, informações que já estão disponíveis estão na PDPJ, o PJE já permite. Aquilo que não está disponível, nós vamos passar orientações e ir informando a todos. Né? Então, eu acho que é isso. Nós tivemos alguma instabilidade nós tivemos algumas instabilidades no passado, mas que parece que foram resolvidas. Acho que era um problema com a DataPrev, que é quem presta esse serviço para o INSS. Mas eu já demandei, já conversei com a doutora Lívia, essas informações serão mais atualizadas assim que a DataPrev liberar isso, para que a gente possa saber que a informação não chegou e descobrir por que o problema está... por que tem algum problema. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Só um pouquinho, gente. Braulio, me permite, quando está compartilhando, para eu fazer alguns esclarecimentos? Posso. Bem, com relação ao site externo que foi colocado, eu queria assim, compartilhar com todos e todas a grande dificuldade que é para a gente criar o ambiente do site externo. O acordo de cooperação técnica do CNJ com o INSS e o Ministério da Previdência, ele permite o compartilhamento de informações, só que para criar o ambiente da DataPrev levava meses para a gente conseguir esse bendito acesso. Então, para a gente pensar em tribunal por tribunal, e por isso que houve um trabalho de concentração no Conselho Superior do Seu Trabalho, para o segmento trabalhista, era para a gente dar uma solução mais rápida e menos penosa. Porque o SAT externo depende da DataPrev fazer, ela vai ter que criar ambientes, então ela demanda um esforço grande da DataPrev, ela tem prioridade, ela acaba não atendendo o judiciário na forma como a gente, na forma e nas nossas necessidades. Então, por isso que a gente tem que ir pelo PrevJud, que ele é mais rápido, a ferramenta está posta. Então, se a gente for, o SAT externo, ele é vamos dar um passo atrás. Para a gente pensar em SAT externo, eu acho que não tem mais, hoje, pelo tudo que a gente já gastou em tempo, em todos os esforços do PrevJud, a gente tem que trabalhar com o aprimoramento do PrevJud. Não pensemos no SAT externo. Porque a mesma informação que a gente precisa é conhecer as informações da INSS. E eu queria falar a questão que tu colocou muitas questões aqui da relação de dependentes. Eu posso falar porque eu conheço o sistema do INSS, porque como isso é federal, nós tínhamos acesso aos sistemas, então eu fazia todas as pesquisas que vocês possam imaginar, eu fazia no sistema do INSS. Então, a gente não tinha uma certidão, o sistema não nos dava uma certidão de dependentes. O que ele dava é quando eu consultava um instituidor da pensão, que é o CPF do falecido, eu conseguiria pegar os beneficiários. Ele me dava a relação de beneficiários, coisa que a gente quer evoluir para o PrevJud. Na verdade, é fundamental, e para todos os segmentos, para a Justiça Federal também. Porque a gente tem a pensão por morte, o auxílio reclusão. Nós precisamos da informação. Então, esse é um ponto que já está mapeado, já foi colocado para a DataPrev. A gente precisa que o PrevJud, que esse bloco de informações venha para o PrevJud. Mas, então, assim, não é que a gente vá para o site externo. Não, a gente tem que aprimorar o PrevJud. A gente tem que receber essa informação. E quando tem no front-end do PrevJud, pela PDPJ, quando se tem ali o CPF e o número de processo, aquele número de processo, que eu queria esclarecer, que é o número de processo judicial. Porque o que a gente precisa entender é, essa consulta, ela se vincula a uma demanda judicial. Então, se é um processo do seu trabalho, do seu federal, justiça estadual, não interessa. Então, é uma consulta para um processo judicial. Então, se coloca o CPF e o número do processo. Qual foi outra coisa que mencionaram? Sim, vou voltar um pouquinho à questão da disponibilidade. Houve situações de instabilidade lá atrás, só que a gente não pode, vou ser bem realista, conhecendo o sistema do INSS, como eu sempre fiz uso, porque eu estou quase 20 anos de magistrada federal, os sistemas têm muita instabilidade. E quando tiver instabilidade, o PrevJud que depende dessa informação do INSS, o PrevJud não vai fornecer informação para o usuário. O que precisa, e a gente está evoluindo nesse sentido,
INSS também, INSS e DataPrev, já estão cientes disso, é que a gente precisa dar transparência da indisponibilidade para o usuário. Então, assim, eu consultei hoje o PrevJude, aquela informação, ele está fora do ar, ele não me dá a resposta, ele tem que dizer, o usuário tem que saber que é uma indisponibilidade do sistema do INSS, não é o PrevJude, porque o PrevJude seria só como se fosse uma porta de acesso. O PrevJude, na verdade, assim, é uma forma de a gente consultar o sistema do INSS. Se ele não estiver disponível, se os sistemas não estiverem disponíveis, nós não vamos ter nenhuma resposta. E aí teve um caso específico que veio do Tribunal Trabalhista, que eu acho que eu compartilhei já com o Braulio, que num dia X houve a consulta pelo PrevJude, teve uma resposta de que não existia o dado, que foi uma resposta totalmente equivocada, e no dia seguinte houve a consulta pelo site externo e veio a informação do benefício. Aí fomos aferir e verificamos que naquele dia daquela consulta era um dia que o sistema estava indisponível. Aí o sistema do INSS estava indisponível, não, mas só que ele não passou. O grande problema aí é um ponto para aprimoramento, que já está em andamento, ele não pode deixar de informar isso para o usuário. O usuário tem que saber. Olha, eu não tenho essas... Hoje o sistema está indisponível, mas é o sistema do INSS, não é o PrevJude. O PrevJude só vai fazer o acesso. Então, eu acho que eu queria colocar essas situações e bater voltando um pouquinho na questão dos dependentes. Não vamos conseguir há uma relação, teve alguma pergunta aqui, que dizia assim, se existisse um processo administrativo, um processo administrativo para requerimento de uma pensão por morte, se isso o sistema vai apresentar. Eu não tinha acesso a isso nem antes do PrevJude. A gente não sabia disso, a gente não tinha essa informação. Eu só tinha informação quando o benefício era concedido. Não sei se a gente consegue evoluir para esse ponto. Claro que seria importante, porque seria uma forma de a gente poder enxergar, inclusive, aquele que já está com pedido em andamento. Maiara, e complemente, por favor. Na verdade, esse pedido ele vai ser satisfeito com o PAP, né? Porque o PAP ele traz as informações conforme estão no nosso sistema GET, sejam elas concluídas ou não, né? Então, se tiver um processo em aberto ali em andamento e for puxada, né, a consulta daquela tarefa, ele vai estar ali mostrando, né, que ela não foi concluída e ela vai estar ali em aberto e vai estar mostrando as informações até aquele momento, entendeu? Então, na cópia, né, do processo administrativo previdenciário, ele vai trazer essas informações, mesmo que não esteja concluído ainda. Mas a gente vai ter que ter informação do beneficiário. A grande questão, Mayara, é que a gente tem informação no processo. Quando está falando de que tem esse evento morte num processo judicial, a gente tem informação do falecido. E no PAP eu vou ter que ter a informação, o CPF, daquele requerente. É porque hoje, quando o cidadão ele vai fazer o requerimento, né, da pensão por morte, ele tem que colocar os dados ali dele de dependente titular, né, ou representante legal. Então, sempre vai ter alguma informação, porque sempre tem que ter, né, a vontade do cidadão, né, alguém informando, né, os seus dados como um requerente. Então, se existe um processo aberto, né, iniciado, vai ter os dados de quem está solicitando, de quem é aquele dependente. Ok, desculpa, eu vou interferir, porque senão a gente está saindo do foco. Nós estamos falando de discussão de evolução do sistema e aí as pessoas estão assistindo aqui, é muita gente. Tem uma pergunta aqui do Yuri, que está falando do TRT15, que não está conseguindo cadastrar. É o seguinte, quem no TRT15 cadastra pessoas nos convênios na PDPJ? Quem cadastra no TRT15 pessoas no Sisbajude, por exemplo? Essas pessoas têm condição de resolver este problema via CNJ. Se não conseguir, pode mandar um e-mail aqui para o CNJ, para o CSJT, e a gente resolve isso, a gente ajuda vocês, se tiver qualquer dificuldade. Mas esse contato precisa ser feito pela pessoa do tribunal que é responsável por cadastrar usuários na PDPJ, no CNJ. Ok? A gente não vai tratar individualmente mais dessa maneira. Eu vou mostrar aqui a minha tela com a informação. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu acessei o PJE. Tá? Todo mundo está vendo? Estão vendo minha tela, né? Você, okay. doutor.
Tá. Então, aqui é o PJE na Justiça do Trabalho. Num primeiro momento, na implantação da PDPJ, aqui em cima tem esse triângulo de cabeça para baixo, aqui bem pequenininho. Se você passar o mouse, ele vai mostrar aqui o logo da PDPJ. Quando você clica nele, ele abre o chamado Marketplace da PDPJ, dentro do PJE. Aí ele tem vários serviços, inclusive tem alguns que nós não usamos, e um deles é aqui o PrevJude. Ao clicar aqui, ele vai me levar àquilo que está disponível para mim no PrevJude. Ainda não está disponível o PAP, que a Mayara estava falando, nem a intimação judicial. Cada vez que um serviço novo for habilitado, vai aparecer com mais amplitude aqui para a gente. Eu não tenho nenhum pedido, estou fora da jurisdição, não posso mostrar, mas lá quando... então, é isso aqui, eu acho que deu para entender, né? PJE está aqui em cima, a PDPJ. O que é que do nosso lado nós vamos fazer aqui no PJE? A gente vai melhorar as informações, colocar aqui o link da PDPJ e aqui também num processo, vamos ver se eu ainda estou conseguindo acessar, né? Porque eu estou fora da jurisdição, mas aqui são os processos da minha vara, da 4ª vara. Então, se eu pegar este processo, se eu for em detalhes, ver se ele vai abrir aqui. Também aqui, e aqui, Lívia, é uma coisa que a gente pode testar depois, também aqui no processo, no menu do processo, eu também tenho o link da PDPJ. Então, a gente só precisa verificar se eu consigo ir da mesma maneira, pelo processo eu consigo ir, mas acho que ele não está levando o número do processo. Ele não está levando. Então, mas eu conseguiria acessar também por ali. Mas por aqui é mais fácil, PDPJ, PrevJude. Tá? Então, dentro do PJE, você consegue. Mas você precisa ter o cadastro, você precisa estar autorizado a acessar o sistema. Ok? Aquilo que aparece lá, só para ajudar nesse sentido, o Carlos falou lá do arquivo JSON. Aquilo lá não é para vocês, aquilo lá está a mais lá. Do lado tem um olhinho, assim, que é para visualizar. Ali você consegue visualizar e ali você consegue seguir para poder baixar o arquivo PDF. Além disso, tem um manualzinho, né, lá, uma ajuda que vai poder, vocês vão poder ter acesso. Além disso, nós vamos criar uma área na plataforma do SEDUC, que é o Centro de Educação Corporativa do CSJT, com o material do PrevJude para vocês. Vamos mandar um e-mail para todos que se inscreveram, mostrando como vai ter acesso, e também o CNJ vai nos disponibilizar o vídeo desta apresentação. A gente vai compilar esse material e instalar. E vamos estabelecer também com vocês um canal de comunicação para que vocês nos mandem as sugestões, as necessidades. Já adiantando que não precisa mandar as necessidades de dependentes, porque isso já está mais do que claro que todo mundo quer como prioridade. Ok? Acho que é isso. Não sei se alguém mais quer acrescentar, Fiorese. Braulio, muito obrigado. Eu acho que podemos encaminhar para o encerramento. Eu só aproveitaria aqui justamente para destacar que há várias informações disponíveis a respeito do funcionamento da solução. E essas informações, como o Carlos mostrou, estão disponíveis na própria PDPJ, cujo acesso foi demonstrado aqui para nós, principalmente da Justiça do Trabalho, pelo Braulio. Mas esse destaque eu faço justamente porque nesse mesmo ambiente que eu mencionei antes, eu denominei como Marketplace, que é a nossa PDPJ, onde estão também disponibilizadas, depositadas as demais soluções tecnológicas e algumas outras que a Justiça do Trabalho utiliza com frequência, também há muito material informativo à disposição. Eu queria destacar aqui, em relação a uma solução que foi disponibilizada recentemente, que é o Sistema Nacional de Gestão de Bens, que, além das informações que estão disponíveis na PDPJ, também já está disponível no ambiente virtual do CEAJUDE
um curso autoinstrucional, e em breve a Justiça do Trabalho também vai ter acesso ao domicílio judicial eletrônico. Nós também já podemos aqui assumir o compromisso, Braulio, de realizar um evento dessa espécie aqui, e o domicílio judicial eletrônico é uma solução que também vai ser muito utilizada pela Justiça do Trabalho, que também vai ter todo o material informativo disponível e também a capacitação adequada. Eu faço, então, esse destaque, mas como um pedido para que os nossos servidores magistrados da Justiça do Trabalho procurem acompanhar as informações que são disponibilizadas aqui pelo CNJ e também agora com bastante frequência pelo próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, principalmente as que são relacionadas à plataforma digital do Poder Judiciário, que é, como eu tenho afirmado mais recentemente, para além do que eu vim afirmando até agora há pouco, da política de transformação digital do Poder Judiciário, ela é agora já a concretização dessa transformação digital do Poder Judiciário. E nós temos tido cuidado, então, de municiar os usuários com muita informação a respeito dessas soluções tecnológicas que estão sendo disponibilizadas. Então, eu deixo aqui o apelo para que os nossos magistrados, os nossos servidores, acompanhem essa disponibilização e, tanto quanto possível, se inteirem sobre esses conteúdos, porque eles efetivamente contêm informações que vão permitir, com facilidade, a utilização dessas ferramentas, dessas soluções. Então, com esse apelo, e reiterando os meus agradecimentos a quem compareceu, a quem nos acompanhou e a quem ofereceu a sua disponibilidade para desenvolver as atividades dessa tarde, eu aqui me despeço, então, em nome de todos, e já deixo aqui o desejo de nos reencontrarmos em breve para, quem sabe, tratar de uma outra solução tecnológica. Então, um bom resto de tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fiorese, também. Eu também quero agradecer a todos e todas. Adiantando, Fiorese, que todas as ações da PDPJ, a gente está procurando trabalhar junto com vocês, que a gente já tem combinado isso para orientar os tribunais. No caso do domicílio eletrônico é um exemplo e do sistema de bens também, o nosso papel aqui é fazer com que essas soluções elas sejam alavancadas. Contem com a gente. Obrigado a todos que participaram e, mais uma vez, parabéns à Lívia pela condução desse projeto. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Obrigada pela participação.